Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje falarei sobre a CSN Nave Mãe, Companhia Siderúrgica Nacional. Vamos falar sobre siderurgia, sobre cimentos, tocar ali nas fontes de receita, apresentar a companhia para vocês, mas principalmente atualizar ela pré-divulgação do seu resultado do quarto trimestre de 2023, quando ela fecha o ano, o calendário, e já aquece as turbinas aí para o primeiro tri no Sell in May Go Away, em maio/junho. Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje vai se falar sobre CSNA3. As pautas serão tese de investimento, vamos falar sobre os números fundamentalistas atuais e um pouquinho do ciclo macroeconômico da companhia, segmentação geográfica da receita, eu acho legal, só para tentar definir para vocês siderurgia, mineração e os principais players. Depois, dívida, e isso a gente pula para o filme, e do filme nós vamos aqui para os fundamentos, valuation quantitativo, dividendos, mais dividendos, e vamos terminar lá em quem investe na companhia e falando sobre sua rentabilidade versus CDI, rentabilidade versus IMAB e análise gráfica. Certo, pessoal? Pouca coisa mudou do vídeo anterior, faz um mês da última atualização, mas sim, temos bons nuances ali, boas faixas que eu considero ser interessantes para você alocar no ativo e esperar um resultado específico para 2024. Então, olhando para você tático e também para você de longo prazo, apresento aqui um estudo sobre a CSN, tá? CSN Nave Mãe, Companhia Siderúrgica Nacional. Pessoal, disclaimer na tela, sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e todos os dias aqui no YouTube estou presente compartilhando uma tese de investimento como essa da CSN. Se você tem tanto a Semin ou a CSN Siderúrgica, Nave Mãe, deixa um like, comente também qual que é a sua experiência com as duas aí. Acho que a CSN Siderurgia está sendo um pouquinho mais volátil, a Nave Mãe está sendo mais volátil do que a filhota aí que fez IPO recentemente. Bom, e falando do IPO recente, pessoal, a parte de mineração, que é segmento da sua receita, já entrando nas pautas do vídeo aqui, que mais exporta. Então, quando nós olhamos para a segmentação de receita geográfica e apresentamos aqui para vocês 11,7 para a China, 4,2 para os Estados Unidos, mas principalmente aqui minério é para a China. Então, Semin conectadíssima com China, tá? Agora, a parte de siderurgia da CSN da Companhia Siderúrgica Nacional, essa é Brasil, pessoal. Essa se equivale mais a Usiminas, por exemplo. É bem tupiniquim a parte de siderurgia da companhia, certo? Siderurgia, então, modernização, um baita investimento feito em 2023. O resultado de 2024 vai mostrar o consolidado do ano. Então, foi um investimento robusto, pessoal, importante. Aqui, uma mudança de estratégia. Lembrem lá, quem era investidor já em 2010, 2011, essas companhias com o rebote, com a nossa marolinha, com o rebote de 2008, começaram a fazer grandes investimentos. Era hidrelétrica, era expansão, era nova mina e etc. Bom, deu no que deu em um ciclo econômico que não foi acompanhado ali com todas as projeções feitas. Então, essas empresas, é por isso que eu repito aqui para vocês e vou continuar repetindo, porque eu comecei a investir em 2010, empresas exportadoras estão muito mais as cicatrizes da última década, tá? Ofuscaram, em parte, o crescimento exuberante de 2 décadas atrás, tá? E agora, nessa terceira década, o pessoal acha que vai viver ali o azeite, o melhor dos mundos. Nem tão conservador, nem tão ali agressiva nos investimentos. Essas companhias, então, já acomodadas ao mundo crescendo como está, e principalmente o gigante asiático, nesses 4, 5%, que deve ser mais ou menos a média aí dos 12 a 18 meses em seguida. Tá? Então essas companhias aqui, por mais que o boom de commodities tenha sido bem forte, muito mais forte, tá? Exponencializado de 2016 para cá, com 2020 sendo exponencializado via oferta, com a pandemia e também com subida do dólar, esses dois subindo juntos, as companhias colocaram esses caixas e distribuíram dividendos ou estão com caixa muito tranquilo, mesmo de 2022 em diante, ou 2021 final para 2022 em diante, o mercado tendo regredido nas commodities. Asterisco ali para o petróleo, que teve guerra, subiu também em 2022, mas especificamente o bloco de commodities aí teve 2021/22 seu pico e 2023 e 2024 vê ali já uma estabilização/queda. E mesmo assim essas companhias não fizeram grandes investimentos, tá? Para investir na CSN, pessoal, você está investindo na Semin, na mineração, você está investindo na siderurgia com aço verde aqui, então é uma pegada ESG, tecnologia própria. Então aqui é importante olhar o crescimento desse aço. O cimento é o segundo maior player do Brasil, player inclusive popular, com um preço um pouquinho abaixo.
e tem a sua energia, né? Sua energia própria aqui. Então, CSN entre os maiores geradores do país, tá? Autossuficiência em energia renovável com autoprodução. Então, pessoal, são ativos históricos e importantes e irreplicáveis. No Brasil, a CSN é uma delas, porque ela não surfa tanto um crescimento da China, por exemplo, porque ela tem menos atividade exportadora em relação ao que ela vende de aço aqui no Brasil. Então, diferentemente da Gerdau, por exemplo, que surfa os Estados Unidos, ou das mineradoras core, né, Vale e Semin, especificamente Semin, que é dentro do braço aqui da CSN, né, que surfam a exportação de minério bruto para a China, a CSN e a Uzi Minas, elas são mais tupiniquins, mais mercado local, porém, né, principalmente a SSN tem essa diversidade, aí um pouquinho para os Estados Unidos, um pouquinho para a China, mas principalmente na parte de minério, tá? Siderurgia também, Estados Unidos, tomem cuidado aí, a eleição americana pode ter bastante impacto na Gerdau, né? Mas principalmente na CSN, porque a produção é feita aqui, né? A Gerdau é que pulou a produção já para os Estados Unidos, já começou a investir em plantas norte-americanas. Pessoal, o que é importante para investir na CSN para 2024? Tá? Curtíssimo prazo. Caixa positivo, mesmo com um grande investimento feito, tá? Ao longo do terceiro tri. Gerou caixa, 2,8 aí de caixa, né? O EBITDA ajustado. E aí, tirando todas as mazelas, teve aqui um não recorrente, tá? Teve um não recorrente forte. Esse não recorrente abateu o capex feito, então é importante. Se não tivermos esse não recorrente fiscal, pessoal, vocês podem ver ali no quarto tri um pouquinho da piora do seu resultado financeiro natural, tá? Um pouquinho da piora desse cara aqui, que não vai ter ali um 0 a 0 no crédito tributário. Se a empresa tiver mais crédito tributário, show. Sempre importante ver isso, pessoal, enquanto os juros estiver cavalar, né? Conforme os juros vai baixando dos 2 dígitos, vai ser menos interessante ficar tão em cima do resultado financeiro. Mas por hora, pessoal, um fluxo de caixa aí que no montante final somou 1 bi. Isso é importantíssimo para 2024, se você acredita que vai ser uma réplica de 2023. E eu acho que será. Com uma leve diminuição aqui no Brasil na intensidade de crescimento, talvez, tá? Mas não tanta quanto o mercado está olhando. O Focus saiu de 0,9 no começo do ano para 1,75 já agora em março, de crescimento do PIB. Isso pode continuar acelerando até no máximo, eu vejo, os 3%. Tá? Mas em relação a 2023, a gente deve ter uma economia brasileira ou estável ou desaquecendo. E esse desaquecimento bate na Uzi Minas mais e na CSN mais do que as exportadoras como a Gerdau, que está mais conectada com os Estados Unidos, e Semin e Vale especificamente, que são exportadoras natas de minério bruto. Tá? Então a gente já consegue ver ali um volume de vendas estável. Aqui na siderurgia, tá bom, pessoal? Um volume de vendas estável. Na mineração, crescimento de volume de vendas, porém com uma margem não tão interessante, né? Melhorou a margem, mas nem de perto igual a margem de 2021, por exemplo. Na siderurgia especificamente, é um momento de estabilização. Então, que as apostas sejam feitas, pessoal. Eu acho que 2024 vai continuar assim. Esse gráfico que vocês estão vendo aí de volume de vendas, tá, em toneladas, ele vai continuar, cai 3, sobe 5, cai 5. Vai continuar 2024 ao longo de todo o ano assim, sem novidades macroeconômicas, sem grandes ciclos macroeconômicos. Vai ser um ano de estabilização, assentamento aí de toda a volta que nós tivemos macro de 2020 para cá, principalmente. Esse é 2024 para mim. Agora, se você acha que é recessão ou se você acha que é crescimento orgânico, econômico novamente, pessoal, você tem que fazer suas apostas no crescimento, acelerar as compras, porque ainda estamos consolidados, e na depressão, né, na recessão, perdão, depressão não, né, bata na madeira, na recessão, você ali caprichar nas suas puts, né, comprar put, né, put longa, seria interessante aos preços atuais aí, principalmente put no preço, mais longa, tá? Essa seria a parte mais legal ali para você que tem esse cenário macro que é natural ter, pessoal, não é aqui um cenário melhor do que o outro. Não, você tem que fazer sua aposta, sempre comprar todos os meses, aporte tempo é o segredo, mas para quem ali faz aportes a ordem VAC ou usa opções, tá? É sempre legal ter um cenário base, porque você vai dinamizar, né? Você vai intensificar e diminuir os aportes, tá? Ou intensificar ou diminuir a sua ordem VAC a preço específico ou suas opções com as estratégias com call e put. Já falei da segmentação geográfica, passo aqui para vocês, dizendo que a alavancagem hoje está em 2,6, que para a companhia é uma aceleração. Se nós pegarmos a alavancagem, não de 2023, mas ao longo dos 12 últimos meses, né, ou dos 4 últimos trimestres, essa alavancagem sobe um pouquinho para 3,4. Agora, o que eu tenho que trazer aqui para vocês, pessoal, é uma alavancagem que acelera e a receita diminui, tá? No prejuízo, sim.
tá ciclando para baixo, sem dúvida nenhuma. Só que o que ela tem aqui de mais interessante, tá? O ciclo de financiamento, então fluxo de caixa FCF, financiamento, já está está em decrescente aqui, tá? Está numa tendência decrescente de 4, quase 5 bi em 2022, vai fechar 2023, pessoal, quem sabe, vamos olhar ali no final do quarto tri, né, abaixo dos 2,5, tá? Então já é uma diminuição importante, essa alavancagem então tende a estabilizar e voltar a ceder, com juros caindo e atividade econômica brasileira, pessoal, encontrando em 2024, talvez aí um número de estabilização para 2025, tá? Então acho que a tendência econômica, não só Brasil, Estados Unidos, mas também o bloco desenvolvido, é de estabilização de crescimento. Tá? Um menor fiscal, porém um monetário mais frouxo, vai fazer estabilizar. E vamos lá, né? Quais serão os países do soft landing? Tá? O Brasil é um candidato a ter essa tal soft landing aí, caso a gente não tenha nenhuma recessão técnica, né? 2 trimestres ali com PIB negativo. Por hora não é isso que os dados econômicos sugerem que a gente continua crescendo, só uma diminuição da intensidade em relação a 2023, com certeza, tá? Isso deve acontecer, tá? Ou igual ou uma diminuição. Aqui, pessoal, então na DRE, nada a comentar. Em um ponto, o lucro não tende a voltar a 2021? Não, mas no outro, o resultado financeiro tende a aliviar. Está muito ruim o resultado financeiro da companhia. Quase 5 bi para trás. Então isso, por si só, já bate no seu lucro. Tá? Então, acreditando que o resultado financeiro tem no ciclo de financiamento uma menor pressão e também no juro, tá? No custo, uma menor pressão, a gente deve ter 2024 um ano de estabilização de lucro e aquele melhor ano para você, de fato, fazer preço teto, calcular um pouquinho de fluxo de caixa descontado, aquela coisa boa de valuation, né? Para quem é chegado no fundamento. Tá? Olhando aqui para o EV/EBIT, pessoal, nós temos um EV/EBIT na média, então o CSN não está cara nem barata. Eu acho que ao longo dos 10 últimos anos está na casa aí dos seus 11, a média é 9,70. Então está um pouquinho cara, um pouquinho acima do esperado. Deixa eu só carregar aqui o scanner da bolsa, visitar para vocês a CSNA, tá? E vamos olhar aqui para os múltiplos fechados e eu também vou dar vazão aqui para o seu dividendo. Nesse vídeo específico, pessoal, vou falar sobre os dividendos de curto prazo, né, nos últimos 10 anos, mas a gente vai voltar ali praticamente 20 anos para comentar um pouquinho sobre preço teto e cálculo do mesmo. Tá? Bom, feito isso, a gente começa aqui com o valuation, então quase negociando o book, 1,32. Dividend yield, pessoal, tende a ceder um pouquinho, se a atividade econômica a desacelerar mais, o dividendo com certeza vai desacelerar com uma intensidade maior, menos o mesmo acontece. Então é um momento onde no valuation, pessoal, que eu dou atenção aqui, alavancagem, é importante ver no quarto tri já um sinal de como será 2024, isso a gente vai olhar pela mensagem da administração e pelo CAPEX provisionado, né? O guidance CAPEX provisionado para 2024. PVP, então qual que é a importante informação do quarto trimestre, pessoal? Guidance, tá? Tanto de investimentos como de receita. Esse é o norte para a gente. PVP tá ok, então aqui nada a comentar. Quando eu olho para os dividendos, eu abaixo um pouquinho a tela aqui do scanner da bolsa, pessoal. O que nós tivemos em 2023? R$ 2,41 líquido. Acho difícil, tá, manter. Acho bem difícil manter, certo, pessoal? R$ 2,41, quase 14% de rentabilidade de dividendo. Acho difícil manter. É o momento que a companhia vai tentar estabilizar a dívida sem que o crescimento econômico esteja a seu favor. Muito pelo contrário, né? Seja um pouquinho pior do que o ano passado. Então é natural diminuir um pouco, tá? Tem entre 1,32 e 1,48 seria ali o que eu calcularia para ela no curtíssimo prazo. Então 1,48 daria ali R$ 24,66. Tá? Aí fica melhor do que pegar a fórmula do Bazin, tá? E utilizar aqui nos últimos 12, nos últimos 3 e nos últimos 5 anos. Tá? Nos últimos 5 anos é até que justo. Tá? Os dividendos líquidos dos últimos 5 anos, tá? Somados aí deram um yield médio de 8,5% ao ano, ou seja, o pago em 12 meses. Então um dividend yield de 8,5%, pessoal, é alto? É, para a companhia, porém, como ela tem swings fortes de dividendo, é uma média que é otimista, pero não mútil. Então o preço teto vai lá para R$ 24,37, algo parecido com R$ 1,48 que eu estou falando para vocês. Tá? Algo bem parecido com esse R$ 1,48. Então 24 seria ali para quem é otimista. Tá? Agora, para quem está pessimista e está pensando em acumular no período de baixa, que pode vir com uma recessão, o período de baixa está aqui, pessoal. Acho que 2014 para frente. Tá? E aí você pega os dois ápices
2013, 84, 2019, 95, você pode jogar esse dividendo, então, lá para casa dos 85, 95. Tá? Ou jogar para os 85, e aí você vai ter R$14,16. É mais ou menos essa conclusão que eu chego quando eu pego o histórico de dividendos, agora bruto, tá? Não líquido, nos últimos 20 anos, de 2001 para cá. Tá? A empresa teve grande ciclo de dividendos na primeira década dos anos 2000 e depois a barrigada aqui em 2017. O que isso quer dizer, pessoal? Para você investir com aquele dividendo ou com a expectativa de um preço teto de um dividend yield de 8% ou acima de 6%, ela entrega isso. Mas para você receber esse valor, para você receber esse benefício, para valer a pena o investimento, há a necessidade de janelas acima de 10 anos. Tá? Então, para dividendos, a CSN vale a pena com janelas acima de 10 anos. Você vai ter realmente um yield anualizado aí, médio, que vai muito provavelmente, estamos falando de 8%, 6,5%, 8%, vai pelo menos lhe entregar a inflação, tá? Você acredita que a inflação vai estabilizar entre 4,5% e 6% para os próximos anos, ou se você acha que a Selic vai para 8%, 8,5%, vai entregar pelo menos Selic, só pelos dividendos, mas a janela de novo, 10 anos, certo, pessoal? 10 anos, tá? Então eu coloco que o preço teto, bem interessante para quem está pessimista no longo prazo, LP é isso, é 13,30, tá? Por quê? Porque eu peguei a parte abaixo do R$1 aqui e vi quanto que ela pagou nas rebarbas aqui, nos anos com pagamentos ali abaixo de 50 centavos. Então você cai lá para 13,30, tá? Cai lá para 13,30. Você vai para 80 centavos ano ou menos, beleza? Basicamente esse é o valor líquido, 80 centavos ano ou menos. Agora, os últimos 2 meses, pessoal, colocando ali um pouquinho também um lado mais pessimista, 22,80, tá? A 23 a 24,30, 22 a 24, você está acreditando que a companhia vai manter os dividendos de 2020 para cá como média por longo prazo. Eu não acho que isso vai acontecer. Quem está lá? O Bank of New York, BlackRock, a Vanguard, a Fibra Asset, a Dimension e a BlackRock novamente. Então tem interesse de gringo, sem dúvida nenhuma, pessoal. Quando nós olhamos aqui para a rentabilidade versus CDI e IMAB de 2003 para cá, CSN bateu. Tá? 1.400 para CSN, 1.270 para o IMAB, 700 para o CDI. Então, por mais que ela seja volátil, pessoal, nos últimos 20 anos se mostrou ser um bom investimento. Tem que se utilizar a análise gráfica como macroeconômica? Tem, minha opinião. E aqui faço um jabá do primeiro link na descrição, que é o Macro Trader, que é o único educacional de autoria própria minha, que sempre vai estar disponível para vocês na descrição. É importante por quê? Porque você vai estudar volatilidade, vai estudar aço, vai estudar também cenário macroeconômico, juros, commodities em geral, com indicadores, força do dólar, inflação, tá? E vai tirar suas conclusões de quando aumentar ou diminuir o aporte. Nesse momento, pessoal, juntando tudo aqui, entregando para vocês com objetividade, tá? O que eu considero para a CSN? Tá? Não há desconto para mim acima dos R$16. Essa é a minha opinião. Para esse segundo trimestre e para o ano de 2024. Tá? Não há desconto para mim. E aí eu coloco para vocês aqui desenhadinho, e é os mesmos pontos do vídeo anterior, dos 15,13, você pode pôr dos 15,20, tá? Aos 12,40 é o desconto para mim do ano. Na expectativa que a empresa tem boa geração de caixa, baixo investimento para 2024, tá? E nós teremos China Ctrl-C, Ctrl-V, crescendo seus 5,5 e o Brasil quase Ctrl-C, Ctrl-V. Quem sabe aí não chega próximo aí dos seus 2,5 de PIB esse ano aqui. Então, com isso, acredito que Selic cedendo vai fazer a gente ter mais um zigue-zague, mesmo com fundamentos até piores do que o ano passado, ou iguais, idênticos, mas pelo simples fato de 13,75 agora vou começar ou ter destino como 10, 9,5, 8,5, que seja, a gente vai ter mais uma onda de alta. Tá? Então, a região cinza da venda de put que eu coloco é onde eu gostaria de aportar, é onde eu vejo desconto, onde eu aumentaria o meu aporte. A região vermelha é o equilíbrio. Então, dos 17,70 para baixo, entra em desconto para a volta de compras mensais, por exemplo. Mas compras pequenas, porque o cadastro das ordens VAC ou puts, etc., é só na região cinza. Tá? 20,60, pessoal, é preço teto para o ano. Não gostaria de aportar acima dele. Tá? Não gostaria. Beleza? Então, 17,70 abre o desconto. Quanto mais se aproxima dos 15, ele 15,20 entra nos pontos específicos, tá? Então, por isso que eu falei no começo que R$16 para mim, até os 16 não está descontada para ordem limitada, para venda de put no dinheiro. Tá descontado para, tá liberado, vamos dizer assim, para aportar no mês. Se eu tenho 1.000, eu aporto 300 nesse momento, 400.
Eu tô guardando e deixando no CDI aqui, ó. Beleza? Para ela subir CDI, pessoal, basicamente de março, perdão, que eu falo com vocês, ela teria... É isso aí, ó. Então, por que vale a pena a CSN, então, né? Como 2060 é mínimo target para 2024, e aí sim, 23,89, 25,90 é o alvo final, se ela subir do momento atual, 17,30 até os 20,63, dá 19%. Mais um dividend yield que esse ano aqui não deve ser dos seus 8%, não deve ser dos seus 11%, mas deve agregar para você ali, quem sabe o Bazin, 6% ou muito próximo disso. Então a gente está falando de uma rentabilidade de 25% potencial. Tá? Vai bater CDI, vai bater inflação. Beleza, pessoal? Pontinhos na tela, cenário base renovado para vocês. Tá? Espero ter ajudado aí na atualização da análise da CSNA, CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional. Inscreva-se no canal, assista também um vídeo recomendado pelo YouTube e se interessou pelo treinamento ou por mais links, todos eles na descrição para vocês. Tchau, tchau.